Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom estar com vocês aqui. Essa nossa live hoje vai ser sobre a nossa mentoria, a mentoria que a gente faz aqui na Radar, a mentoria para os profissionais, né, do mundo jurídico. É um trabalho muito bonito, um trabalho que é extremamente realizador, né, para nós, né, as mentoras e para as nossas mentoradas também. E aí a gente quis conversar com vocês, contar para vocês, né, para o pessoal que acompanha aqui a Radar, sobre esse processo que é tão bonito. A gente recebe muitos contatos, perguntando, muitos pedidos de diagnóstico, né, para falar como funciona esse processo de mentoria da Radar. Nós explicamos como ele funciona, mas eu acho que nada melhor do que a gente trazer as nossas mentoradas para contar a experiência delas conosco, né? Que foi uma experiência realmente muito bonita, né? Foram mentoradas aí muito especiais, que a gente fez um trabalho lindo, né? Eu sempre até brinquei com a Rita, a gente tinha que ter feito um antes e depois dela, né? A gente acabou não fazendo. Tem que começar a fazer o antes e depois. Porque vê-las hoje, né, com esse sorriso no rosto, vê-las assim, com essa transformação toda, é realmente muito gratificante. Né, Rita? Conta um pouquinho aí da tua parte, assim, como é que você sentiu tudo isso? Sim, boa noite a todas, é um prazer revê-las. Boa noite a todos que estão aqui mais uma vez, né, nos assistindo, né? Segundas de lives da Radar. Bom, primeiramente, eu acho que é bom até a gente destacar um pouquinho, né, Elisa, até para tirar alguma dúvida a respeito sobre a própria mentoria, a diferença da consultoria, do coach, né? Às vezes pode gerar uma certa dúvida até na hora da profissional e da mentorada nos contatar. Então, brevemente, ó, não é aqui a intenção de a gente falar sobre todos eles, mas brevemente é bom que a gente destaque, né, Elisa, um pouquinho assim essas diferenças. Porque a gente trabalha também, né, com consultoria jurídica, então é interessante a gente destacar. Mas brevemente é importante informar assim que a consultoria ela normalmente ela vai focar num problema do nosso cliente, do escritório, e nós vamos lá e o nosso objetivo na consultoria é resolver aquele problema específico. A gente vai e dá a resposta já, digamos assim. Aí a gente vai trabalhar, não, daí nós temos a figura do coach, né? Do coaching. Como é que nós vamos trabalhar com o coach? Através de resultados. Ele é mais prático, ele é mais operacional. A gente vai lá e, né, busca fazer com que, através de perguntas, a gente traz ali toda uma questão de resultados. E já a proposta da mentoria, que é o que nós trabalhamos aqui, ela já tem o propósito de pessoas, né? Que a gente fala sempre da horizontalidade, não tem aqui, né? Hierarquia. Mas pessoas que têm uma bagagem muito parecida, muito próximas, que têm já alguma experiência, também vem aqui juntamente fazer um trabalho conjunto, já de despertar insights, trazer ali, né, um novo olhar, buscar uma abordagem mais assim, a gente chama uma abordagem mais de evolução do ser, né? Onde ele vai trazer ali de dentro de si, que daí eu já vou falar um pouquinho de como nós dividimos aqui a mentoria, mas é buscar as suas próprias respostas, né? Verificar ali seus momentos através de insights, sem ali uma condução. Obviamente, não há problema nenhum das mentoras aqui também trabalharem, trazer as suas experiências, né? Nós trilhamos, às vezes, caminhos muito parecidos, mas não é dele trazer uma solução, né? É de a gente, justamente na mentoria, fazer todo esse foco ali mais mesmo nos insights que cada um mesmo, né, consiga chegar ali aonde pretende. Então, assim, brevemente, eu acho que é interessante a gente fazer essa diferenciação. E quando a gente trabalha na Radar com a mentoria, nós temos uma forma de trabalho, onde trabalhamos em conjunto, eu e a Elisa, nessa proposta que foi, né, realizada aqui com as duas mentoradas que estão aqui conosco, no sentido de que
uma divisão em duas fases. Uma que a gente chama, primeira, que é mais uma fase de identidade, ou mais uma fase de autoconhecimento, que é onde eu, através de 3 sessões, trabalho juntamente com a mentorada esse se entender, conhecer um pouquinho de si. Por que isso é importante? É muito importante quando a gente... Porque às vezes quando nós somos procurados, a pessoa nem sabe o que ela efetivamente busca. Ela nem entende. Não, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu quero algo, mas eu não sei o quê, mas eu sei que eu estou incomodada, eu me impulsionei nesse sentido e eu preciso identificar o porquê eu não estou satisfeito ou porque eu preciso desenvolver uma competência, né, uma qualidade. E é justamente nessas primeiras sessões que nós vamos tentar encontrar essa resposta, identificando através de assessments, que são testes, análise de perfil, buscar assim um autoconhecimento, buscar entender o motivo, por quê? Porque eu costumo sempre comentar, a vida é feita de ciclos. E a gente precisa conhecê-los. Fora os ciclos da própria vida e de altos e baixos de carreira, nós temos os ciclos das nossas próprias idades mesmo, né, cronológicas. Então, tudo isso faz com que a gente venha buscar essas mudanças, essas alterações, e tudo depende também de um pouquinho de autoconhecimento. Acho que faz muito sentido, antes da gente evoluir para efetivamente a prática ou a ação, mão na massa, que daí realmente é a Elisa que vai trabalhar, né, com os mentorados, mas eu acho que faz muito sentido essa parte de autoconhecimento, que é dessa forma que nós trabalhamos. Primeiro, a pessoa se conhece, analisa, avalia quais são as competências que ela vai precisar desenvolver, para então, sim, através já de uma base sólida, alcançar realmente o que veio buscar através da mentoria. Isso aí, bem isso. Bom, eu queria pedir para as nossas mentoradas para elas se apresentarem aqui para a gente, né, para o pessoal que não as conhece, contar um pouquinho da sua história, brevemente, né? Mariana, quer começar? Sim, pode ser. Bom, meu nome é Mariana, eu sou advogada inscrita, né, nos quadros da OAB Minas, faz 10 anos. E há 2 anos eu optei, né, por redirecionar a minha carreira 100% na gestão da produção jurídica, né? Então, eu comecei a planejar e a trabalhar com, né, o meu caminho para eu poder fazer essa mudança, né, da advocacia técnica para a advocacia de gestão. Muito bem, Joia. Essa é a nossa Mariana. E a nossa mentorada ali é a Cristiane, né? Cristiane, conta um pouquinho para a gente sobre você. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Cristiane Caldas. Como a Mariana, também estou inscrita nos quadros da OAB desde 2000, tem mais de 18 anos já. Sou advogada. Sempre me identifiquei com essa área do direito mais operacional, mas ainda não tinha esse nome de controladoria. Então, eu trabalhei muito com técnico, com direito técnico, e com o tempo eu fui entrando mais nesse direito administrativo, nesse direito mais operacional, sem ter um nome certo. E aí, com a Radar, eu me identifiquei com a controladoria e segui nessa área. Muito legal, muito bacana. E eu queria saber com vocês, assim, os objetivos, né? Cada uma de vocês veio por uma razão, né? Assim, qual foi o objetivo maior, assim, na busca da mentoria? Bom, no início, né, quando a gente estava ainda experienciando o início da pandemia pela Covid-19, nós todos, notadamente da área jurídica, estávamos ali vivendo, né, tribunais com ordens suspensas, prazos suspensos, lockdown, e eu decidi viver aquele momento ali, né, de grande, né, tristeza e turbilhão de emoções, estudando. Optei por estudar. E quando eu me inscrevi em cursos de pequena duração, de curta duração, um dos cursos
aos quais eu me inscrevi foi um curso básico em controladoria jurídica ministrado pela Samantha Albini. Então, quando o curso acabou, eu falei comigo mesma, nossa, é aqui que eu quero focar, redirecionar o meu, né, posicionamento, a minha atuação profissional. Então, eu comecei a planejar, né, para eu poder sair, igual a Cristiane, né, comentou, da advocacia técnica para ir para a advocacia, né, da gestão da produção jurídica, porque nós sabemos que há, né, essa divisão aí, notadamente de trabalho e de serviço. E, e eu sou uma consumidora, né, dos produtos da Radar. Eu vejo a Radar, né, a Radar é uma empresa de gestão para advogados. Como eu estava, né, nesse planejamento de sair do técnico e ir, né, para a gestão, é, eu, eu então consumi aqueles produtos da Radar e teve uma oportunidade que a Radar ela lançou algumas vagas para uma reunião de diagnóstico. Então, foi quando eu tive, né, o insight, eu visualizei a oportunidade de aquele planejamento que eu vinha fazendo sozinha, né, de transição de carreira, de eu implementá-lo nessa reunião de diagnóstico com a Samantha e com vocês duas, né? Vocês duas também participaram dessa reunião lá, né? A gente está falando de um tempo. E então eu senti essa necessidade de trazer o meu planejamento para dentro de uma mentoria. Bem legal, Mariana, bem bacana. E a Cristiane? Cristiane, conta pra gente, assim, quais os teus, o que que te motivou, o que que te trouxe para a mentoria? A minha experiência foi muito parecida com a da Mariana, também. Na pandemia, eu busquei mais estudo, me aprimorar mais em cursos de curta duração. Foi aí que eu conheci a Radar e também virei consumidora ativa dos seus produtos e serviços. E eu estava num momento mais ansiosa por conta da pandemia, essa indecisão, esse trabalho home office e híbrido ao mesmo tempo, equipe home office. Então, com isso, essa ansiedade me consumiu um pouco. Se eu estava indo pelo caminho certo, se eu não estava. Então, eu fiquei um pouco perdida em um determinado momento, que eu não sabia se eu continuava, se eu voltava, se eu mudava. Então, eu passei por um momento de muita ansiedade, muita indefinição. E foi aí que eu vi, até no Instagram, um anúncio da Radar falando sobre mentoria. E aí eu comecei a conversar com a Juliane e ela marcou a nossa reunião. E foi o que a Rita falou agora na live. Foi como vocês me apresentaram o programa de mentoria e na hora fez aquele clique. Tá aí o que eu preciso. E nós fizemos nossa primeira reunião e foi incrível e caminhamos juntas aí. Mas eu estava para um momento mais de indefinição, assim, mas minha trajetória foi muito parecida com a da Mariana. Isso é bem comum, né? A gente percebeu mesmo esse movimento aí com a maioria dos profissionais, né? Não só os profissionais do direito, mas os profissionais de um modo geral, né? As pessoas aí, durante a pandemia, se questionaram bastante, né? Será que eu realmente estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo o que eu vim fazer? Será que é isso mesmo? Então, esses questionamentos, eles surgiram, né? E muitas pessoas realmente hoje nos buscam com esse pedido, né? Com essa intenção de tentar verificar se realmente estão no lugar certo, se estão fazendo o que deveriam fazer, se ali eles vão ser prósperos ou não, né? Quer dizer, hoje faz toda a diferença, né? A gente saber se a gente está caminhando para ter realmente abundância na nossa vida, né? E prosperidade. Isso não significa necessariamente mais dinheiro, mas sim realização, né? Porque a realização pessoal profissional, ela é tão mais importante quanto, né? Mas claro que a gente acredita também que se você está ali realizada, todo o restante vem a consequência, né? Então a gente percebe isso. Mas muito, muito interessante, né? A gente percebeu esse movimento mesmo das pessoas e muitos com interesse mesmo de mudar a carreira, como foi o caso da Mariana, né? A intenção dela era realmente fazer uma transição. Já no caso da Cristiane, já era mais no sentido
de tentar cada vez mais, né? Ela já até tinha muita certeza do que estava, onde estava e o que queria fazer, mas explorar mais oportunidades, né? Tentar se enxergar, encontrar mais oportunidades naquilo que ela já fazia. Por isso que eu achei muito interessante trazer as experiências das duas, porque foram duas mentorias bem diferentes. Foram duas mentorias assim, bem atípicas, não foram mentorias iguais, né? E isso é importante dizer também. As mentorias aqui, elas são totalmente personalizadas. Para cada pessoa é um formato, é a abordagem é de uma maneira, né? Então, nós temos, assim, tudo muito personalizado mesmo, né? Porque não existe uma receitinha de bolo na mentoria, né? A mentoria, ela é partindo sempre da experiência ali do mentorado e da experiência do mentor, né? Que a gente tenta conjugar essas duas experiências para que as coisas realmente avancem, né? Então, essa talvez seja a maior riqueza, né, da mentoria. E aí, falando um pouquinho da primeira parte, né, que eu acho importante falar. A nossa primeira parte, como a Rita falou, é a parte da análise do perfil comportamental, que é uma parte extremamente importante e que é a Rita quem faz, porque a Rita é certificada para fazer essa análise, né? Então, ela é uma pessoa que tem certificação para tanto, né? Tem condições de fazer essa análise de uma forma muito assertiva, né? Através das ferramentas que nós dispomos aqui na Radar. E aí eu queria saber de vocês um pouquinho como é que foi essa experiência da análise do perfil comportamental, né? Assim, logo que vocês começaram a fazer, eu imagino que vocês tinham uma ideia a respeito. A gente sempre tem uma ideia a nosso respeito, né? Quem eu sou, né? Como eu sou. E aí, como é que foi depois da análise do perfil comportamental? Como é que foi ali depois do resultado? Conta pra gente, Mariana, como é que foi essa experiência? Bom, a partir do momento que eu me coloquei, né, nessa posição de investir em uma mentoria, mentoria de carreira, né, eu me coloquei de forma muito verdadeira, né? Então, o meu primeiro momento foi com a Rita. A Rita, ela desenvolveu, né, o meu perfil comportamental, né? Fizemos testes, fizemos dinâmicas e muita conversa. E eu lembro direitinho que naquela época, a gente conversando, eu fiquei muito feliz quando a Rita vinha com os feedbacks, né, trazendo os feedbacks positivos e os negativos também, né? E eu ficava feliz de me reconhecer naqueles feedbacks, porque eu me coloquei verdadeira, né? Eu queria que aquele planejamento que eu estava fazendo, ele viesse a concretizar, né? Então, e a Rita trazendo, né, o feedback positivo, feedback negativo, trazendo ali movimentos para eu poder melhorar, né, aquela minha atuação do retorno negativo. E, e eu fiquei muito feliz, né? A gente fez uma troca muito bacana. Foi muito engrandecedor para mim, né, esse primeiro ponto junto com a Rita. Legal. Então não foi novidade o que apareceu ali para você, Mariana? Não, eu estava aberta para tudo aquilo que chegasse, né? Uhum. Então, porque eu tinha, né, a certeza da competência, são profissionais multidisciplinares, advogadas, gestores. Então, eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. Então, o retorno, todo retorno que vinha, né, estava muito bem acolhido por mim, né? Os insights foram incríveis. Uhum, bem bacana. E você, Cristiane, conta pra gente como é que foi essa experiência da primeira parte da análise do perfil comportamental. Ai, a minha, como eu estava passando por esse momento de incerteza, de dúvida, se seguia ou não, meu primeiro encontro com a Rita já me deu uma tranquilidade, sabe? Eu já senti uma confiança naquele trabalho. E aí nós viemos com os testes, as conversas, os feedbacks. Isso foi me dando cada vez mais segurança e não é que eu não me conhecesse, mas quando eu me vi ali na análise com a Rita, eu falei, gente, não é que é verdade? Nossa, eu sou assim mesmo. Cada coisa que a Rita falava, eu falava, gente, essa sou eu. Então, assim, era como se a Rita já me conhecesse há anos. Os pontos positivos, os pontos negativos, era perfeito. E ela falava assim, isso faz sentido? Eu falei, gente, como não? Parecia que já tínhamos uma convivência há longo tempo. Então foi incrível.
me chamou a atenção para algumas coisas assim que eu não via com tanta clareza. Foi muito engrandecedor esse processo aí com a Rita, e importante para o próximo passo. Foi maravilhoso. Quer falar um pouquinho para a gente, Rita, dessa parte ali da análise do perfil comportamental, com base aí no relato delas? Sim, eu sempre comento que realmente quando eles falam de verdade, falam de se encontrar, de se reconhecer, porque isso aconteceu comigo. Eu sempre falo, foi uma experiência minha também de me encontrar e de perceber o quanto isso fez sentido. E eu entendo também que como isso faz sentido na nossa própria comunicação. Porque quando a gente se conhece, quando a gente consegue se entender, eu acho que faz sentido em casa, faz sentido no trabalho, muda muita coisa, é muito positivo. Então, não só esse processo de mentoria em si, né, é muito importante, a gente busca a felicidade, eu sempre comento muito isso, né, a gente está buscando ali uma felicidade plena, que vai chegar e vai expandir, não vai ficar só no âmbito do trabalho. Você vai levar isso adiante. Então, realmente, isso que elas falam, a gente fala, nossa, parece que eu te conheço, né? Porque realmente a gente faz uma devolutiva, né? A gente vai só destacar aquilo que você demonstrou ali nas suas respostas, mas a gente percebe no olhar de vocês, né? Hoje, para mim, assim, é uma felicidade imensa, obviamente, mas no processo, né? Durante o processo que a gente está ali desenvolvendo e verificando, a gente já percebe realmente, né? Essa descoberta, essa ideia de que vocês estão realmente validando e se conhecendo. Eu acho que, além disso tudo, para a mentoria, para a vida, para o trabalho, acho que faz muito sentido a forma como vocês vão se enxergar e ser líderes a partir de então, né? Você se conhece, você vai conseguir ter mais empatia, melhor rapport, não sei, eu acho que muita coisa melhora quando você se conhece. E quando vocês, dessa forma como forma evolutiva, né? Que vocês conseguiram se encontrar realmente, vocês conseguiram... Faz sentido? Faz, é isso mesmo. Então, acho que isso faz com que vocês também levem isso, né, para suas vidas e para o seu trabalho de forma mais ampla. Com certeza, né? Uma experiência bem importante, né? Esse autoconhecimento, porque é aquilo, esse autoconhecimento ele vale para tudo, né? Não vale só para o campo profissional, mas para o pessoal também, né? Quando a gente começa a se conhecer e saber realmente quem nós somos, né? E como nós reagimos às questões, a gente consegue também melhorar a nossa vida pessoal, né? Com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Então, tudo isso faz parte. Por isso que é um trabalho bem amplo, né? É um trabalho que vale muito esse investimento da gente se conhecer de fato, né? Porque ele vai ter benefícios aí, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Então, realmente é muito gratificante, por isso que a gente fala, né? Esse trabalho da mentoria, ele é fantástico. E falando um pouquinho, a gente já falou dessa análise, né, do perfil comportamental, desse ponto, e a gente falar agora um pouco da mentoria propriamente dita, né? Assim, na hora que a gente sempre diz assim, primeiro a gente vai fazer a análise do perfil comportamental. A Rita faz todo esse trabalho, né, com as nossas mentoradas, identifica ali o perfil, conversa muito, né, na devolutiva tem essa conversa sobre aquilo que foi encontrado, se faz sentido, se não faz, né, percebe muita coisa. A Rita mesmo nesse trabalho ali, né, Rita, você muitas vezes já faz algumas indicações, né, de alguns caminhos. E aí, quando chega para mim na parte da mentoria propriamente dita, né, que significa o quê? A parte da que a gente vai fazer o plano de ação, né? Ok, agora eu já sei quem eu sou, já sei como eu reajo às situações, eu tenho as minhas expectativas, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades, né? Como é que a gente vai fazer para alinhar tudo isso e fazer tudo isso acontecer, né? Então, é ali que a gente realmente começa, né, o trabalho ali de, então tá, agora eu tenho tudo aqui na minha mão e como é que eu vou fazer isso tudo aqui acontecer? E aí com vocês, cada uma de vocês foi uma experiência, né? Queria que a Mariana contasse um pouquinho ali, quando a gente entrou propriamente na mentoria ali, o que ela achou, como é que foi para ela, conta para nós, Mariana. A Elisa chegou para ação, né? Chegou para montar o perfil profissional nas redes sociais, né? Tanto no LinkedIn como no Instagram.
trazendo ali muita técnica, né? Técnica do que ser escrito, do que ser falado, da forma como ser falado, né? A questão também da imagem corporativa, né? Insights incríveis no que tange ao marketing, né? A sociabilidade dentro de uma rede. Então, foi fantástico para mim, né? Nós trabalhamos muito a questão do perfil ser privado, né? Né, Rita? E A Mariana tinha uma dificuldade, né, Mariana, em se mostrar, né? E uma coisa que a gente trabalhou muito foi a tua marca pessoal, Mariana. A gente precisa trabalhar a tua marca pessoal. Todos nós temos a nossa marca pessoal e é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar, né? Então ela tinha o perfil fechado, né? Ela assim, não, mas é que eu sou mais assim mesmo, eu sou low profile e tal, né? E eu assim, pois é, mas a gente não pode ser, né? A gente precisa aparecer, né? O mundo está aí, a gente precisa mostrar quem nós somos, né? Claro, com muito profissionalismo, né? Com muita elegância, mas a gente precisa, assim, mostrar, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Isso já as nossas avós diziam. Então, assim, a gente tem que lembrar, isso é né, uma sabedoria, né, popular. E aí a gente trabalhou muito isso, né, Mariana? Foi muito legal a gente trabalhar todo esse tempo, porque isso é só uma parte, né? É uma pequena sim. parte, mas é uma parte importante, né? Então esse trabalho foi feito, e aí depois teve todo o resto, né, que nós fizemos. Foi, não, foi sensacional, porque me abriu, né, a possibilidade de, de ser vista, né, no campo profissional, uma outra visão, vários insights, né, e, e daí eu comecei a colocar em execução tudo aquilo, né, que Elise e Rita trouxe para dentro da minha mentoria, né. Então, a gente vê que como é diferente, né, eu vejo como eu, no início, que eu tinha, né, aquela vontade do planejamento, de sair da advocacia técnica, de ir para uma advocacia mais de gestão, né, e eu no meu planejamento, né, e como fez diferença eu colocar o meu planejamento no viés de uma mentoria, sobre um olhar de mentoras, né, multidisciplinares, né, então aquele planejamento que eu vinha fazendo, né, raquítico, fraquinho, ele tomou forma, ele tomou corpo, né? Trouxe para mim quais seriam os movimentos, quais seriam as ações, né, que eu deveria ter, né, desenvolver, né, o perfil ser mais profissional. E eu vejo assim, que maravilha que foi para mim, né? Fazer esse investimento em mim, em minha carreira, né? Colocar minha vida profissional, né, na mão de mentoras tão incríveis como vocês duas, viu? Ah, muito obrigada, muito obrigada. E a gente trabalhou também outras questões, né, nisso, né? Porque na mentoria a gente trabalha também realmente os direcionamentos, né? Então, assim, para aquele objetivo que você quer alcançar. Então, os objetivos, inclusive, acadêmicos, né? O que você precisa fazer para alcançar aquela posição que é tão almejada, né? Então, e como que eu posso fazer isso, né? Assim, já numa situação, ela morando, né, no interior de Minas Gerais, com determinadas situações e circunstâncias, quer dizer, dentro daquilo que ela podia fazer, porque as possibilidades são inúmeras. Muitas vezes, quando a gente está ali dentro daquela situação, a gente só não enxerga. E esse é o trabalho da mentoria, né? A gente traz luz ali, diz, não, olha, aqui você parece que não tem saída, mas você tem, e olha, são essas aqui, né? Tem todas essas portas e janelas para você. Né? Então, por isso que é muito bacana esse trabalho, né? E da gente realmente trazer luz para aquilo que parecia tão escuro, parecia que não tinha, tá? Mas eu não consigo enxergar, né? Eu não consigo ver. Então, a gente traz essa claridade ali para que vocês possam realmente enxergar onde estão os caminhos que vocês podem percorrer. E conta pra gente, então, Cristiane, como é que foi para você ali? Nosso processo começou de uma forma muito importante para mim, porque eu tinha visto uma Cristiane que eu já conhecia, mas que eu não me identificava mais por aquela incerteza que eu estava vivendo. E eu ficava olhando para aquela Cristiane e falava, e agora? Né? O que eu vou fazer com essa informação? E você veio, pegou a minha mão
e falou: olha, a gente pode seguir por esse caminho, por aquele caminho, por esse caminho. E para onde você quer ir? Para esse você pode fazer isso, tem um ponto positivo, negativo. Para esse já está com meio caminho andado. Vamos juntas. E aí foi me mostrando os caminhos de uma forma tão suave, tão fácil e leve, que eu me senti tranquila e confiante para percorrer aquele caminho. Então, você fez aquelas indicações da terapia, do teste de coloração, da foto. Isso foi fundamental para minha descoberta, assim, para eu me redescobrir como uma profissional, a importância da marca, a importância do investimento em mim. Então, com isso tudo, eu fui construindo não só a minha marca, meu Instagram nem tinha foto, era vazio. Era no Instagram meu Instagram eu usava mais para acompanhar as coisas que eu gostava, né? Que eu gosto, mas não tinha nada. Então, assim, meu LinkedIn eu tinha feito há 2, 3 anos atrás, eu acho que ele estava até do mesmo jeito quando eu fiz a primeira vez, e não vi a importância disso, não é? E você fez com que eu enxergasse que a mudança tinha que partir de dentro de mim e não esperar a mudança ocorrer de fora. E isso foi incrível, porque eu fui descobrindo passo a passo, segurando na sua mão, literalmente, e fui caminhando. Selecionamos as fotos, colocamos no LinkedIn. Você me passou muita segurança do passo a passo que eu tinha que seguir, do que eu tinha que fazer, o tipo de publicação, o tipo de abordagem. Isso ficou fácil. Por mais que eu tivesse a dificuldade ali, como até a Mariana colocou, de me expor, de me colocar, né, colocar minha opinião na rede, divulgar, isso se tornou leve. Então, foi incrível. E foi até isso que me deu coragem de participar da live, porque eu falei, eu tenho que dividir isso com outras pessoas, porque as pessoas chegam para mim e falam: nossa, Cris, você tá diferente, o que foi que você fez? O que você mudou? Você tá falando diferente, até o seu tom de voz mudou. Aí eu falei, não, eu tenho que dividir essa minha experiência, e é uma oportunidade que foi dada aí por você com esse convite, Elisa. E Rita, né, que também faz parte desse processo aí, foi a minha base. Nossa, eu tô arrepiada aqui, eu fico arrepiada com essas devolutivas aí de vocês, né? Porque realmente, assim, é muito gratificante a gente ver a evolução de vocês, porque realmente tudo que foi trabalhado com vocês foram detalhes mesmo, porque às vezes são detalhes, são pequenas coisas, E tudo tudo comunica. comunica, tudo Quando a gente comunica, tem, e às vezes e quando a gente tem um olhar direcionado, né, faz toda a diferença. Faz toda a faz. diferença. Não, é assim, é um pontinho, às vezes, que você muda aí e que muda todo o resto, né? A gente só precisa saber acionar esses pontinhos, né? Em cada um. E aí, por isso que é legal da mentoria, porque é uma coisa muito pessoal mesmo, personalizada, tem que ter esse olhar, né? O olhar é diferenciado, não é um olhar só meramente profissional, de então me dá aqui seu currículo, vou aqui fazer. Não, é um olhar amplo, 360 graus, é em você pessoa, né? Porque nós somos pessoas, nós precisamos comunicar tudo, né? E aí a gente consegue fazer realmente um trabalho bem, bem importante nesse sentido, de você pegar cada pontinho daquela pessoa, aquilo que você tem de melhor, né? E tentar transformar. E mesmo aquilo que você tem dificuldade, vamos tentar superar isso aqui. Por quê? Porque hoje é importante, porque a partir de agora é importante, até outro dia não era, mas agora é. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Isso foi um trabalho que a gente fez com vocês duas, né? Assim, olha, isso aqui a gente precisa fazer, né? Porque senão realmente não vai avançar. E nessas mudanças, assim, pequenas, mas você vê que até as pessoas perceberam, né? Isso era uma outra pergunta que eu queria fazer, né? A Cristiane já trouxe isso, né? Quer dizer, de perguntarem para ela, nossa, mas o que você está fazendo? Né? E foi em pouco tempo, né, Cristiane? A gente está falando do quê? De 3 meses, 4 meses, né? Que é o tempo mais ou menos
da nossa mentoria, né? Ele dura mais ou menos esse período. E Mariana, foi assim para você também? As pessoas perceberam as mudanças? Como é que foi essa repercussão? Perceberam, comentaram, mas eu vejo que o mais importante foi eu me reconhecer durante esse processo, né? Foi muito importante para mim, né? Ter essa ajuda de me ver reconhecida, de saber que eu sou capaz, né? De fazer essa transição de carreira na idade que eu estou, enfim, né? E sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas mesmo na minha vida profissional. Sim, é porque isso que você falou é um ponto muito importante, né? Porque primeiro somos nós, né? Nós temos que nos reconhecer, né? Ter aquela, saber, né? Aquela questão da gente se valorizar, né? Se Então, a pôr no partir do momento caminho, que você se se pôr no conheceu, caminho, se pôr no caminho, né? As coisas isso, vão acontecendo um dia após o outro, a gente vai amadurecendo, os insights vão entrando, a gente vai aprimorando quando pessoa, o profissional cresce. Então é no caminho, né? É no caminho que as coisas vão acontecendo. Mas o primeiro passo é exatamente. importante e o primeiro passo guiado, com mão dada, né? Com É. especialistas, faz toda a diferença. É, com certeza, porque realmente é só o primeiro passo, porque o caminho é longo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, mas com certeza vocês estão hoje com uma base muito fortalecida, né? Então a gente sabe que vocês estão fortes, e aí qualquer caminho agora não tem nada, nada, vocês têm medo mais, né? Porque vocês sabem que vocês estão no caminho certo, vocês estão fortalecidas, né? Tem autoconfiança totalmente, né? Agora, inabalável, porque vocês já sabem muito bem quem vocês são e o valor que vocês têm. Então, é uma questão do caminho só ser percorrido e as oportunidades, elas vão surgindo. Por quê? Porque se a gente sabe quem a gente é e a gente está fortalecido, as oportunidades, elas chegam, né? Não tenho dúvida nenhuma disso, de que as coisas começam a acontecer. A Cristiane mesmo percebeu, né, Cristiane, já muitas oportunidades que antes ela até nem via muito assim, né? Poxa, mas de repente começaram, né? Começou a acontecer muita coisa boa, né? E em pouquíssimo tempo. Mas por quê? Porque aquilo que está dentro agora também está fora, né? Quer dizer, está sendo visto. Por quê? Porque vem de dentro, né? Então, por isso que a gente percebe que essas oportunidades começam realmente a acontecer. E É está isso aberta, mesmo. né? Está aberta para elas, Isso, né? Colocar-se isso. verdadeiro, transparente, não ter vergonha de relatar, né? Eu lembro direitinho na reunião de diagnóstico com a Samanta e com vocês duas, a forma como eu me coloquei verdadeira, né? Levando ali as dores e as delícias, né, da atuação profissional e recebendo os insights, né? É a gente se colocar mesmo no caminho, né, de coração aberto e verdadeiramente para receber tudo aquilo, né, que a gente almeja, né, de ganho profissional e pessoal também. Que joia. E Cristiane, quer falar um pouquinho mais sobre o quanto isso fez diferença na tua liderança também? Nossa, foi, fez uma diferença enorme. Eu acho que na minha liderança foi realmente um divisor de águas, porque a partir do momento que você se sente melhor, se sente feliz com você mesmo, eu acho que a gente quer puxar mais e mais gente para ir com a gente, andar, caminhar junto, aprender junto com a gente. E isso fez todo sentido para mim, enquanto líder, enquanto gestora. Eu fiz até um desabafo assim, né, no Instagram para minha equipe, da importância deles na minha vida. Porque antes de começar a mentoria, eu não me sentia feliz onde eu estava. Eu estou no mesmo lugar que eu estava, na mesma posição, e hoje eu me sinto feliz. Eu vou trabalhar feliz. E isso eu passo para a minha equipe e passo para o meu trabalho que eu estou desenvolvendo. E como eu falei, é uma coisa que vem de dentro. E a gente deixa isso transparecer. E todos sentem isso e vão seguindo juntos e vamos juntos, caminhando aí, tirando as pedras do caminho, aprendendo junto. E eu acho que a mentoria, ela faz com que você queira puxar todo mundo junto com você.
É isso que eu achei interessante e que eu acho que foi mais forte em mim que mudou, sabe? É o querer levar junto. Então, eu me tornei mais uma líder mais comunicativa, uma líder que escutava mais as pessoas. Então, eu passei a usar ferramentas que antes eu não usava com tanta frequência. E isso foi muito importante. Está sendo muito importante para o trabalho que eu estou desenvolvendo junto com a minha equipe. Isso é muito bacana, né? A gente conseguir identificar tudo isso e a mentoria trazer essas transformações, né? Então, você aí que é gestor, líder, que às vezes está desanimado, por isso que eu digo, às vezes o problema não é o lugar onde a gente está, né? Muitas vezes a questão está conosco. Né? Então, realmente, a gente precisa ter esse olhar. E o que acaba acontecendo com muitos profissionais é que a gente acaba não atribuindo a responsabilidade para nós, a gente atribui a responsabilidade para o lugar. E às vezes o problema não está no lugar, o problema está conosco, né? E aí essa descoberta, por isso que a mentoria ela é importante, porque você consegue descobrir e você consegue mudar esse jogo, né? Então não necessariamente você precisa trocar de trabalho. Às vezes, né, toda a situação, todo o segredo está conosco. Então é só uma questão de você descobrir ali, e é por isso que é bacana o processo de mentoria, porque o pessoal consegue descobrir onde é que está o problema. Se o problema está comigo, se o problema está no lugar, enfim, ou eu que não estou sabendo realmente enxergar, né? Ou às vezes o problema realmente é, né, no lugar, enfim, ou naquilo que você, não quero mais fazer isso realmente, para mim já desgastou. Mas aí é uma descoberta, e cada movimento nosso da mentoria, ele é uma descoberta. Então, não são tantos encontros assim, a gente faz também de uma forma bem espaçada, conforme o tempo da mentorada também, porque às vezes há necessidade de um período maior para digerir algumas informações, né? A gente precisa, tem as tarefas, né? Na mentoria tem bastante tarefa para fazer, né? Porque a gente faz tudo em conjunto, né? E a gente faz a nossa mentoria, ela é online, né? Então, tem todo um trabalho que é feito de forma remota, mas tem feito esse acompanhamento. Mas vejam que mesmo online, né? É tão interessante ver, ouvir isso, né? Dizer que eu peguei na mão delas, né? Interessantíssimo isso, né? Eu estou em Curitiba. Elas estão em Minas Gerais, né? Quer dizer, eu no Paraná, eu consigo dar a mão a elas e fazer esse acompanhamento, como a tecnologia, ela realmente pode nos aproximar, né, na medida em que a gente estiver disposto realmente a isso, né? Então, porque é uma questão realmente de disposição, né? Não nada além disso. Mas muito bacana. Rita, você quer complementar com alguma coisa? Sim, é bom, né, a gente sempre frisar que não termina na oitava, né, na última sessão. Porque quando a gente fala de luz, de sombra, quando a gente faz não só esse autoconhecimento, mas quando a gente põe o plano em ação, mesmo o plano em ação, ele continua. Mesmo porque vocês já objetivaram alguma coisa, a gente sempre fala, né, naquela encomenda inicial, quando a gente tratou lá na primeira sessão, o que vocês objetivam, obviamente que não vai cessar. Então, as pessoas que estão em processo de mentoria conosco, elas sabem, né? Às vezes termina, obviamente, aquela orientação, aquele plano de ação, porém você ali tem toda ainda uma fase onde você vai realmente colocar em prática tudo aquilo que, né, foi conversado, todos os insights, tudo aquilo que foi acordado, né, ou definido que seria feito, só que vocês vão continuar com esses e perceber esses frutos ainda por muito tempo. Né? Então, tem algumas mentorias já de alguns anos que até hoje eu recebo, né, o feedback assim, olha, Rita, agora que eu consegui atingir lembra que foi o primeiro objetivo. Por quê? Porque isso, quando tem algo que não é algo que a gente né, impôs, vocês tiraram mesmo de si o que era importante e se convenceram que era aquilo que vocês queriam para a vida de vocês, então obviamente que isso fez sentido e vai gerar frutos, vai continuar gerando frutos. Diferente se a gente tivesse aqui como mentoras, falasse, não, você vai por esse caminho, você vai seguir assim, você vai fazer dessa forma. A gente ia embora, a gente ia ficar aqui no nosso friozinho aqui, né, Elisa? E
vocês simplesmente iam ver, não faz sentido, o que ela falou foi bonito naquele momento, mas eu não vou dar sequência a isso. E o importante do relato de vocês é que a gente tem certeza que vocês vão continuar colhendo os frutos, porque vocês realmente se convenceram, nós estávamos ali só acompanhando, mas algo que vocês sentiram necessidade e através do plano de ação estruturaram e vão continuar. Vão continuar levando isso até onde fizer sentido e o brilho existir. Né? Que é aquilo que a gente fala dos ciclos. Mas vocês estão ali dentro, né, daquela espiral, em momentos só, né, de crescimento, e vão crescer e continuar realmente nessa evolução bonita. E o que eu posso desejar realmente é muita luz, muito sucesso, e porque vocês realmente merecem, e a gente também tem que destacar o papel do mentorado nas mentorias, porque faz todo sentido. Quando realmente, como vocês se submeteram e fizeram e estão alcançando objetivos, porque realmente se esforçaram, né, no dia a dia, na correria, nos auxiliaram a atingir esse resultado. Como nós temos também mentorados onde a gente precisa um pouquinho mais, e às vezes eles não chegam, talvez não conseguem atingir tantos resultados quanto vocês estão atingindo e relatando aqui. Né? Então, eu acho que também o mérito é muito, muito, muito de vocês. Então, desejamos, né, Elisa, assim, ficamos muito felizes, muito contentes e desejando só o melhor, realmente. Isso é um ponto bem importante aí que a Rita falou para a gente finalizar. A gente já está com o nosso tempo aí esgotado, né? Mas foi muito bom, passou muito rápido, né? Dava para a gente falar aqui muito mais horas sobre esse processo. Mas isso que a Rita falou é realmente um ponto muito importante. Então, assim, nada acontece, né, se o mentorado não quiser, e se o mentorado realmente não se dispuser a fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Nós aqui somos apenas as pessoas que conduzem, né? Mas se o mentorado realmente não fizer a parte dele, se ele não se esforçar para aquilo acontecer, nada acontece, né? Então é um trabalho realmente em conjunto, né? A gente não consegue fazer nada aqui sozinhas. E foi uma honra participar desse momento de vocês, esse momento profissional. Não me canso de dizer isso, porque realmente fazer parte disso é muito gratificante para nós, né? Nós, enquanto profissionais, né, que a gente gosta de trabalhar com pessoas, né, Rita, né? O nosso propósito de vida, né? A gente desenvolver pessoas, ver as pessoas brilharem. Então, a gente só deseja para vocês, assim, muito sucesso, mais do que vocês já têm, né? Porque vocês já são pessoas de sucesso, então, com certeza, aí a estrela de vocês vai brilhar muito mais ainda. Né? E queria agradecer aí vocês a disponibilidade do tempo de vocês para estar aqui conosco hoje, e tenho certeza que outras oportunidades aí virão para estarmos juntas novamente. Sou eu quem agradeço a oportunidade, né, de estar aqui hoje no perfil da Radar, para contar um pouquinho desse processo de mentoria, né, da felicidade que foi para mim, para o encontro que foi para mim, pessoal, profissional, né, os insights incríveis que a todo momento, né, a gente relembra, a gente tem ao vivo e a gente vai colocando, né, em prática, na certeza de que vale a pena o investimento, vale a pena ser transparente, ser verdadeiro, né, em um processo de mentoria, de carreira, né, de contratar profissionais que sejam de fato, né, escutativa, feedbacks interessantes, que querem ver também a evolução da gente como profissional. Sou eu quem agradeço. Já, obrigada. Eu faço minhas palavras da Mariana, porque ela falou muito bem agora, e agradeço muito a vocês, tenho agradecido. Foi incrível. E eu acho que o nosso resultado foi importante devido à nossa entrega. Eu vi que eu e a Mari temos isso muito em comum, muito forte. Essa entrega de corpo e alma, esse trabalho, essa mentoria, sem vergonha de mostrar nossas qualidades, nossos defeitos para você, para a Rita, a nos enxergar. E mergulhamos de cabeça. Eu acho que foi por isso que a gente conseguiu estamos conseguindo, né? Estamos aí nesse processo aí de colher esses frutos desse trabalho. Foi incrível, eu agradeço vocês. Muito obrigada por terem feito parte da minha vida.
E eu acredito que vão continuar aí por um bom tempo. Eu Que só bom. tenho a agradecer. Tá, joia, então. Eu agradeço aí o pessoal que nos assistiu, que esteve aqui presente, comentando, comemorando aqui junto, né? Agradeço muito a presença de todos. Continuem aí acompanhando a Radar, as nossas lives na segunda-feira, com assuntos importantes. A gente procura trazer temas importantes, interessantes para vocês. Então, continuem que até o final do ano aí a gente tem uma programação bem legal aí até dezembro aí, com vários temas bem interessantes. Muito obrigada. Obrigada a todos, viu, gente? Boa noite e uma ótima semana para todas nós, né? Tchau, tchau, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.